Graças, paz. Que presença maravilhosa. Deus já falou muito ao meu coração nesta noite. E eu creio que Ele vai continuar falando ao nosso coração. O tema da ministração de hoje se chama Alinhando a nossa mente e o nosso coração ao Eterno. Aleluia! Vocês já se perguntaram por que tantas pessoas entram e saem da igreja? Porque essas pessoas muitas vezes não conseguem se firmar em Cristo. Já pararam para analisar e olhar e dizer: meu Deus, o que é que está acontecendo? Muitas vezes eu já me perguntei algumas vezes, né? E aí, muitas vezes essas pessoas não conseguem se firmar porque elas não estão, na verdade, com o coração e a mente voltada a Cristo. E muitas vezes acabam criando desculpas. Ah, não, mas porque fulano me machucou. Ah, não, porque o pastor não me deu atenção naquele dia. Ah, não, porque eu não fui convidada para esse momento. Né? E aí essas pessoas, geralmente elas não têm um momento com Deus. Essas pessoas não fazem geralmente o seu culto racional diante de Deus. Elas não se alimentam das coisas de Deus. Logo, qualquer pensamento, qualquer coisa, qualquer obstáculo, qualquer situação faz com que essas pessoas possam se afastar da presença de Deus. E aí, qualquer coisa roubam essas pessoas. E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre a nossa mente. Sobre ter uma mente realmente firmada em Cristo Jesus. Será que é fácil? A gente tem um turbilhão de pensamentos todos os dias. Manhã, tarde e noite. E não é só pensamentos bons. A gente sabe disso. Às vezes vem um pensamento mas a gente precisa repreender. A gente precisa que todas as vezes que a gente pensar ou tentar fazer algo, que a gente possa orar mais. Começar a ter momento com Deus e dizer: meu Deus, eu não posso pensar dessa forma. Eita, eu vou ler a palavra. Me direciona, Senhor, para que eu não possa pecar contra Ti. Pecar com pensamentos e não deixar descer para o coração. Porque quando desce para o coração, a gente executa. E aí, eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amém? Que fala o seguinte, o Senhor fala no livro de Romanos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, todos os dias a gente passa por batalhas, todos os dias, de pessoas que querem nos direcionar, pessoas que querem nos ajudar a seguir a nossa caminhada, e outras pessoas que querem nos afastar do propósito de Deus. E essa palavra fala que a gente tem que renovar todos os dias a nossa mente. E que a gente não tem que se conformar com as coisas que o mundo quer nos dar.
Porque todas as vezes que a gente faz a nossa própria vontade, a gente se afasta de Deus. Não é Deus que se afasta da gente, mas a gente se afasta dele. Porque a gente já não tem vontade de orar. Porque a gente muitas vezes não tem mais vontade de madrugada mesmo. Dizer, não, Senhor, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero que o Senhor fale comigo de uma forma diferente. E a gente só consegue experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a gente está, de fato, conectado com Ele. Quando a gente tem a mesma linha de pensamento. Porque senão, a gente vai acabar, muitas vezes, na roda de pessoas que não nos edificam. São pessoas que muitas vezes vai nos levar à ruína. Vai nos levar a cada dia mais se encher das coisas que não agradam a Deus. Mas é automaticamente aqueles que fazem a vontade de Deus, eles vão provar da boa, perfeita e agradável vontade dele. Aleluia. Glória a Deus. Outro ponto, né, sobre o coração. Sobre o nosso coração. Como é que anda o nosso coração diante de Deus? Como é que a gente tem andado? E aí, eu queria que a gente abrisse nesse momento a nossa Bíblia, lá no livro de Samuel. Samuel capítulo 13, versículo 14. Samuel. 13, 14. Amém? Vai falar assim. Porém agora, o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração. E já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo. Porque não obedecestes ao que o Senhor te ordenou. Aleluia. Então, Saul, ele teve a oportunidade de fazer a vontade de Deus. Mas a partir do momento, exatamente quando a gente viu, quando a gente desfoca dessa vontade de Deus, Deus levanta outro. Outro segundo o coração dele. Então, por isso que precisamos permanecer todos os dias, mesmo que seja difícil, mesmo que muitas vezes a gente está naquela preguiça, mesmo que muitas vezes a gente, hoje eu não estava afim de fazer isso. Mas a vida com Deus é uma constância. A vida com Deus é renúncia. Todos os dias precisamos renunciar a algo em nós. Porque somos falhos. Mas com o Senhor, somos mais que vencedores. Mas com o Senhor, nós vencemos. Porque Ele venceu em todos os momentos. Ele tem nos ajudado. Em todos os momentos. Eu vejo a mão de Deus. Na minha vida. Na vida de cada um que está aqui. Né? E aí, o Senhor lá no livro de Atos, ele vai testificar. Atos 13, versículo 22. Amém? Fala o seguinte. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei,
ao qual também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E aí, olhando para a história de Davi, Davi era um cara que errou bastante. Mas por que Davi foi um homem segundo a vontade de Deus? Por que ele tinha um coração segundo a vontade de Deus? Ele era tão falho. Porque Davi, ele reconhecia quem Deus era. E Davi, no livro de Salmos, vai falar muito sobre a história de Davi. Né? E aí ele fala, ele se quebrantava diante do Senhor. Ele, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não sei. Eu não sei o que eu devo fazer. Mas me direciona, me capacita, me ensina, porque eu não sei. Eu vou ser consumido pelos meus inimigos se eu não tiver o Senhor. Quando a gente conhece o Senhor, a gente entende que Ele não perde batalhas. Quando a gente conhece o Senhor, a gente conhece a sua palavra, a gente conhece, a gente tem a certeza de que Ele vai estar naquele momento conosco. Não importa qual momento, não importa o que passe, não importa o que se levante, não importa. Porque Davi sabia que a resposta dele era Deus. Que quem poderia levantar ele era Deus. Quantas vezes eu acho que Davi, meu Deus, estava na cabeça e chorava. E digo, mas e aí, Senhor? Mas ele sabia que ele recorrer. Ele sabia. Quando a gente conhece o Senhor, a gente não tem dúvida. A gente não tem dúvida. A gente tem certeza. Eu posso ter dúvida, talvez, de mim mesmo. Mas do Senhor, não tem como. Não tem como, porque a palavra dele mostra quem ele é. A palavra dele revela quem ele é sobre as nossas vidas. E isso é muito importante. E aí é quando esse texto traz sobre a gente, de fato, se alinhar com a vontade de Deus. A gente alinhar o nosso pensamento. A gente ter um coração quebrantado. Eu queria que a gente também fosse lá no livro de Provérbios. Provérbios 3. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Que vai falar o seguinte, assim: confia no Senhor de todo o coração e não do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te de todo o mal. Aleluia. Então, é exatamente quando a gente confia em nós mesmos, nas nossas próprias vontades, na força do nosso próprio braço, a gente só se decepciona. Quando a gente acaba cometendo algo por impulso, a gente muitas vezes, a gente colhe aquilo que a gente plantou ali. E aí muitas vezes a gente pergunta a Deus, mas Deus, aconteceu isso. Mas qual foi o nosso posicionamento? Como foi que a gente agiu? Segundo a vontade de Deus ou segundo a nossa vontade? E ainda no livro de Provérbios, capítulo 16,
versículo do 1 ao 3. Fala assim: os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem de Deus. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. Aleluia, glória a Deus. E um dos livros que eu confesso, meu período de cura e libertação, foi o período que lá na igreja que fazia parte, tinha uns conselheiros, né? E aí, eles me colocaram o livro de Neemias. Eu já li o livro de Neemias, eu acho que umas 3 vezes. Primeiro, segundo, terceiro capítulo. Primeiro, segundo, terceiro capítulo. E aí, vamos debater o que é que você entendeu sobre esse livro. E Neemias foi um homem temente a Deus. Neemias foi um homem de oração. Neemias, ele passou pelo momento de dor. A cidade de Jerusalém, os muros tinham sido destruídos. E aí Neemias, com aquele coração quebrantado, e ele disse: meu Deus. Ele conversando com Deus: se for da tua vontade, que o Senhor deixe com que eu vá lá reconstruir esses muros. Toca o coração do rei para que eu possa. E o que me traz de mais importante nesse contexto, que Neemias ele passou um processo de perseguição e de várias outras coisas. Neemias ele orou, mas Neemias ele se posicionou em oração. Além de se posicionar em oração, ele trouxe respostas ao Senhor. Ele disse: Senhor, se for da tua vontade, eu vou. Deixa eu ir. Que ousadia. Então, o Senhor olhou e disse: claro, a minha vontade está alinhada com a tua. E era exatamente isso que ele fez. Ele reconstruiu a muralha. Mas porque ele estava alinhado com o Senhor, e ele tomou um posicionamento. E muitas vezes o Senhor espera uma resposta nossa, para ele dizer: esse plano vai se cumprir. Mas ele espera posicionamento. Ele espera muitas vezes que a gente resolva. Dizer: Senhor, eu resolvo isso. E o que é que o Senhor me diz? E aí, Neemias, ele teve a resposta que ele poderia. Porque quem estava com ele era o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Pode levantar qualquer gigante. Qualquer um. Mas quando o Senhor está conosco, ele derruba todos eles. E essa ministração também fala, né, um ponto importante, o exemplo dos discípulos. Os discípulos, eles passaram por um processo que muitas vezes eles não entendiam. Porque o Senhor estava curando, porque o Senhor estava ministrando aquele povo. E os discípulos não sabiam. Quando eles estavam preparados, porque não é só ganhar vidas. Não é só ganhar vidas. Porque elas vão e vai. É consolidar elas. É acompanhar. É discipular. Dizer: aqui tem estudo, aqui tem alimento, vamos. É desafio. É estratégia. E principalmente quem está chegando. E aí, depois que os discípulos eles estavam preparados, ele disse: agora eu envio. Jesus enviou. Cada um começou a ficar responsável
por uma cidade de Jerusalém, né? Cidade da Ásia. E aí eles foram fazendo aquilo que o Senhor os chamou para eles fazerem. Aquilo que o Senhor deixou para que a gente pudesse dar continuidade. Mas primeiro, os discípulos, eles precisavam estar firmes no Senhor, na mente e no coração. Aí ele disse, agora vocês vão fazer tudo aquilo que eu ensinei. Vão e façam, discípulos. Vão e façam. Vocês não vão ficar aqui nas minhas asas, não. Agora, vocês têm que caminhar sozinhos. Eu vou estar com vocês em todo o tempo. Mas quem vai se posicionar é vocês. Então, a igreja, ela só consegue realmente multiplicar, florescer, quando estamos alinhados em Cristo. Quando passamos pelo processo e entendemos que a gente tem algo maior a se fazer. E tem algo bem melhor que o Senhor vai nos direcionar. Mas a nossa principal missão é o ide. Ide e pregar o Evangelho. Se você não faz isso, você não está fazendo nada. Você não está cumprindo a missão que Cristo deixou aos discípulos. Dizer, vai, leva, vai. Fala do meu amor. Ah, eu não sei. Será que você sabe falar, Jesus te ama? Começa dessa forma. E o Senhor começa a te capacitar, te preparar e te direcionar para coisas maiores. Então, que a gente possa ter esse pensamento, trazer que essa reflexão, essa palavra, possa estar dentro de nós. Mas que não possa só guardar, mas praticar. Tudo aquilo que a gente tem se alimentado, que a gente possa colocar em prática. Porque graças a Deus, a nossa igreja, ela tem nos preparado. Ela tem nos direcionado. E eu vejo grandes coisas ainda que vai acontecer neste lugar. E eu sei que é a mão do Senhor. Porque é um momento de preparação. É um momento de transformação. É um momento onde a gente vai dizer, ei, Senhor, eu vou deixar a Érica lá atrás. Eu vou nascer para ti, eu vou fazer por ti. É dessa forma que precisamos entender. Queria que a gente pudesse estar orando neste momento, para que outras pessoas possam compreender esse processo, essa preparação que estamos vivendo e que o mais importante dela é o ID. Muitas igrejas estão paradas, vivendo em 4 paredes. Em 4 paredes, a gente não vai ganhar ninguém. Em 4 paredes, outras pessoas não vão conhecer a Cristo se a gente não for lá até eles. Tem tantos lugares que as pessoas precisam conhecer a Cristo. Eu digo por mim mesmo. Eu acho que no período, eu era tão rebelde que Deus teve que vir falar comigo. Mas eu disse, cadê os cristãos? Que nunca ninguém falou do amor de Deus para mim. Então, que a gente possa alcançar vidas em Cristo Jesus. Possamos entender que nele nós somos muito mais que vencedores. Que nele a gente pode todas as coisas.